Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre Fórmula 1, né? Nós tivemos aí nesse último final de semana o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, mais uma etapa aí do Mundial 2020 da categoria e uma corrida finalmente, né, com um resultado um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a ver. O Hamilton não venceu e o Bottas conseguiu a sua primeira vitória desde a primeira corrida do ano. Bottas não vencia uma corrida desde o Grande Prêmio da Áustria, que foi a prova que abriu a temporada 2020. Ele voltou a vencer numa pista em que tradicionalmente ele vai muito bem, né? Então ele já teve ali na iminência de conquistar pódios com a Williams em Sochi, já tinha conquistado uma vitória em Sochi, tinha uma outra corrida que ele ia ganhar, mas ele entregou a posição para o Hamilton, porque o Hamilton estava na luta pelo título e ele não estava mais, né? E nesse ano, então, o Bottas voltou a vencer aí na Rússia. O Verstappen chegou na segunda posição, não conseguiu em nenhum momento ameaçar as Mercedes. Pois é, não conseguiu ameaçar as Mercedes, mas ainda assim ele chegou na frente do Hamilton, né? Ele chegou na frente do Hamilton por uma conjunção de fatores que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Então no vídeo de hoje eu vou me dedicar basicamente a falar da Mercedes. Faz um tempinho que a gente não fala da Mercedes. Vamos falar então do ponto de vista dos dois pilotos, do Hamilton e do Bottas. O que a gente pode tirar aí desse final de semana dos dois e como que a gente projeta a sequência de campeonato para ambos os pilotos, tá? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre o Hamilton, né? O Hamilton que teve aí no centro das atenções praticamente todo o final de semana. Primeiro por uma questão positiva, segundo por uma questão negativa, né? Então ele chegou com toda aquela iminência de igualar o recorde do Schumacher, né? Enfim, fazer história e tal. Aí no sábado o Hamilton já acabou sendo prejudicado, né? E aí ele não foi. Foi mais uma questão de azar. Para mim foi azar mesmo, né? Não tem muito o que você questionar. Claro, né? Ele teve um errinho ali no final da primeira volta rápida dele no Q2, onde ele acabou saindo da pista. E aí também não tem o que você questionar, tem a imagem, ele saiu da pista, tem que deletar o tempo, não tem o que fazer. Mas aí ele vinha fazendo uma segunda volta bem tranquila, né? Com o pneu médio, importante falar, e com o tempo ainda o suficiente para ele cruzar sem qualquer drama durante o Q2. Mas aí o Vettel bateu, veio a bandeira vermelha, ele estava quase completando a volta, mas não conseguiu completar, teve que sair de novo. Como era uma situação assim muito é, com pouca margem para o erro, ele precisou sair com o pneu macio para fazer a volta rápida dele no Q2 e com isso ele teve que largar no domingo com o pneu macio, que trouxe uma desvantagem com relação ao Bottas e ao Verstappen, que largaram com o pneu médio, né? Como eu falei, essa foi uma questão mesmo de azar, né? Porque ele estava com o pneu médio, ia fazer uma volta bem de boas, mas acabou tendo a bandeira vermelha, que é uma coisa completamente fora do controle do Hamilton, né? Tudo bem, foi lá, fez a pole, estava numa posição um pouquinho mais frágil para o domingo, mas ainda podia acontecer qualquer coisa, podia dar um safety car, né? Enfim, ele ainda tinha condições de, em uma situação adversa, poder brigar pela vitória. Mas, antes de começar a corrida, o Hamilton vai lá e acaba cometendo outro erro que é assim, né? Não é um erro que você vai lá e desce a lenha no cara, que fala, meu Deus, o que esse cara fez? Que coisa absurda, né? Que foi o erro de largar, treinar a largada fora da posição delimitada pela direção de prova, né? Que é uma regra. E isso é uma coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça. Se você tem uma regra delimitada, você cumpre a regra. Você não pode questionar a regra. Ah, mas foi uma punição muito dura.
ok, a gente pode questionar, talvez 10 segundos tenha sido uma punição um pouquinho exagerada, porque ele não colocou em risco nenhum outro piloto e não prejudicou a corrida de nenhum outro piloto. Mas ele infringiu uma regra, então você não pode querer que ele infrinja uma regra e saia livre, saia, né, sem nenhuma punição quanto a isso. Né? Então, enfim, foi um erro, né, como eu falei, que não trouxe nenhuma consequência grave, nem para ele, nem para nenhum outro piloto, não fez ele ganhar nenhuma vantagem, nem nada disso, mas foi um erro, então ele deveria ser punido por essa questão, como foi. E aí vem o grande questionamento desse final de semana sobre o Hamilton. Para mim, para mais um monte de gente. Não, acho que ele terminar em terceiro lugar, atrás do Verstappen, que tinha um carro inferior, não é nem o principal problema, porque ele estava realmente numa situação mais frágil. Uma situação mais frágil que foi fruto de um azar que aconteceu no sábado. Mas sim a maneira como ele agiu no final da corrida. Durante a corrida até dá para relevar, porque às vezes o cara tá focado na corrida e tal, e não tem tempo para entender o que está acontecendo. Mas depois da corrida, quando ele sai, dá entrevista e fala que os caras estão conspirando contra ele, que querem parar ele de qualquer jeito, que tá todo mundo tentando atrapalhar a vida dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Esse é o tipo de atitude que o Hamilton já teve no passado, né? E que não faz o menor sentido, né? Porque quando você parte para essa questão de teoria da conspiração, você está entrando num campo que, né, não vale a pena você entrar, porque teoria da conspiração é uma teoria da conspiração, você nunca vai conseguir provar esse tipo de situação, né? Você nunca vai conseguir de fato obter qualquer certeza sobre isso que você está falando. Você está simplesmente conjecturando e ainda por cima sendo Hamilton, que é um cara super influente no mundo inteiro, tem uma legião de fãs e uma legião de haters. Você não pode dar espaço para esse tipo de discussão. Né? Então eu entendo, eu até estava refletindo sobre isso e eu cheguei a essa conclusão. Eu entendo que seres humanos, aliás, pilotos são seres humanos. A gente não pode exigir que Hamilton, que Verstappen, que Vettel, que qualquer piloto da Fórmula 1 seja perfeito. Que eles venham e deem todas as declarações certinhas, façam todas as curvas maravilhosamente bem, que ganhem todas as posições possíveis. É óbvio que em algum momento eles vão errar, mas teoria da conspiração, né? Quando você dá espaço para esse tipo de coisa, quando você dá bola para esse tipo de situação, é um pouquinho complicado, sabe? E ainda mais se tratando do Hamilton, que já é um cara, né, que ele costuma estar sempre no centro das atenções, seja pelas coisas que ele faz dentro da pista ou pelas causas que ele defende fora dela. Então, foi uma declaração bem infeliz, que não é a primeira nem nesse estilo. Se tem no texto, né, que ele teve uma situação parecida com essa na Malásia em 2016 e já teve também em outras ocasiões, ainda mais cedo na carreira, né, quando ele era um piloto muito menos maduro. Inclusive isso, né, isso me surpreende bastante. O Hamilton, ex-campeão mundial, um cara que já viveu tanto na Fórmula 1, que ganhou 90 corridas, chegou cento e tantas no pódio. Dar espaço para esse tipo de teoria é uma coisa assim que me decepcionou bastante. Eu não esperava que ele fosse fazer isso e ele não precisa fazer isso. Sinceramente, ele não precisa fazer isso. Né? Ele é um piloto fantástico, um dos melhores pilotos da história da categoria, um cara que vai ser o recordista de vitórias, de pódios, muito provavelmente de títulos e de mais 1 milhão de coisas. Tem condições de ser não, o que o Schumacher era antes dele, ele tem condições de ser praticamente o dono de tudo, né? Então ele não precisa se rebaixar ao nível de ficar dando bola para esse tipo de especulação. Eu acho que não é bom
pro lado mental dele, não é bom para a vida pessoal dele, e principalmente não é bom para a imagem dele, né? Para o que as pessoas vão achar e para a confiança que ele passa enquanto esportista mesmo, né? A gente sempre fala que é mais difícil você aceitar a derrota e aceitar os erros. E os grandes esportistas fazem isso, eles aceitam a derrota e os erros como ninguém. Eu acho que o Hamilton deu uma pisadinha fora aí quanto a essa questão. E como eu falei, a gente não tem o direito de exigir que ninguém seja perfeito. É óbvio que ele tem o direito de errar, mas enquanto analista a gente precisa apontar os erros da pessoa. E eu acho que esse foi um erro bem desnecessário. Foi um erro relativamente grande, bem desnecessário por parte do Hamilton. Falando rapidinho então sobre o Bottas, né? O Bottas é isso, ele fez uma corrida que ele não teve muito adversário, porque ele tinha o melhor carro do grid. O cara que tinha o carro igual ao dele não foi um fator, porque ele tinha uma estratégia ruim, uma estratégia pior do que a do Bottas, e ainda por cima ele teve 10 segundos de punição. Então o Hamilton não foi um fator e o Verstappen não conseguiu igualar, não conseguiu ficar próximo do ritmo do Bottas durante toda a prova. O Bottas foi lá, ficou na primeira posição, não errou, né, geriu bem os pneus, fez lá a corrida normalzinha dele, conseguiu a vitória. É isso que o Bottas precisa fazer, é isso que a gente cobra dele, né, capitalizar em cima dos erros do Hamilton. Ele não conseguiu fazer isso todas as vezes. Então, principalmente na Itália, né? A Itália era a corrida que o Bottas deveria ter ganho, porque o Hamilton, né, teve milhões de coisas que deram errado, ele voltou para o fim do grid, teve que remar um monte, e o Bottas terminou em quinto. Aquela corrida só descontou 2 pontos para o Hamilton, né? A situação do Bottas no Hamilton, do Bottas no campeonato continua difícil, né? São mais de 40 pontos aí que o finlandês precisa descontar. Não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite, né? Mas é isso. Se tem uma coisa que o Bottas pode fazer para entrar de vez nessa disputa pelo campeonato, porque ele ainda não entrou, Hamilton ainda está sossegado na ponta, é capitalizar em cima dos possíveis erros que o Hamilton vai cometer. Então ele, né, teve um final de semana difícil na Rússia, o Bottas foi lá e ganhou a corrida. Se ele tiver um final de semana difícil em Nürburgring de novo, o Bottas tem que fazer a mesma coisa, tem que ir lá ganhar a corrida e torcer para o Hamilton terminar o mais atrás possível. Essa é a receita pro Bottas conseguir incomodar um pouquinho na disputa pelo campeonato, porque da maneira como está agora, com 44 pontos, é muito difícil você imaginar que se você tiver os dois carros passando aí todas as corridas sem nenhuma intercorrência, o Bottas vai conseguir ganhar todas as corridas até o final do campeonato e o Hamilton chegar em segundo em todas elas. É meio impossível isso acontecer. Então, só para terminar, é isso daí. O Bottas precisa fazer o dele, sem erros, concentrar no seu trabalho e principalmente quando o Hamilton for mal, o Bottas está lá pronto para abocanhar as vitórias e descontar esses pontos no campeonato. Beleza? Por hoje é só, então. Eu vou ficando por aqui. Eu volto daqui a 2 semanas para falar sobre Fórmula 1, sobre o Grande Prêmio de Eifel, né? Não é o Grande Prêmio da Alemanha, é o Grande Prêmio de Eifel, mas no circuito de Nürburgring, que todo mundo conhece, né? Um abraço então para todo mundo e até lá.